Você pode olhar a pessoa que está do seu lado e dizer assim para ela: é bom você estar aqui nesta manhã. Que Deus abençoe você com sua paz. Pode se assentar, por gentileza. Eu quero só apresentar para vocês um vídeo rápido do projeto que a gente realiza aqui no Brasil. A gente realiza muitos projetos fora, mas a gente não esquece o nosso compromisso aqui com a nação do Brasil. E eu trabalho para alcançar as 100 cidades mais pobres da nossa nação. Nós já alcançamos 20 dessas cidades. Das 100 cidades mais pobres do Brasil, 77 estão em 2 estados, 44 no Maranhão e 33 no Piauí. E esta é a razão porque eu concentro a maioria das minhas cruzadas nesses 2 estados. E tivemos agora, o mês passado, a nossa 20ª cruzada, e eu tenho um pequeno vídeo para que você possa ver e quem sabe para o ano que vem você possa estar conosco, nos prestigiando com a sua presença nas cruzadas que a gente vai realizar nesses 2 estados. Vamos ver. Compaixão. Compaixão é a capacidade emocional de se colocar no lugar de uma outra pessoa, sentindo empatia por ela em seus sofrimentos, em meio às suas dificuldades, e tendo no coração um desejo ardente e genuíno de tentar ajudar, ou pelo menos aliviar essas pessoas em meio aos seus sofrimentos. Em Lucas, no capítulo 10, nós, através da parábola que o Senhor Jesus ensinou, nós entendemos o conceito e a prática sobre compaixão. Esse samaritano, ele ajuda uma pessoa que havia sido despojada, espancada e deixada como que semi-morta à margem, à beira daquela estrada. E em nossa jornada pela vida, frequentemente nós encontramos, nós observamos, nós nos deparamos com pessoas que foram também despojadas, machucadas, espancadas, esquecidas, deixadas à margem em suas necessidades. Mas então surge uma esperança. Um grupo de pessoas decide fazer a diferença, mostrando ao mundo o verdadeiro significado da palavra compaixão. Nesses últimos 13 anos, dezenas de cidades foram abençoadas com o projeto Compaixão, no qual Deus nos guia através do seu amor para abençoarmos essas pessoas. Deus tem nos usado para levarmos o carinho e levarmos esperança através da palavra de Deus por várias partes dessa nossa nação. Se assim como o bom samaritano, você deseja viver uma experiência única e transformadora, então você precisa conhecer e se tornar um voluntário no projeto Compaixão. Vem com a gente fazer o bem, porque fazer o bem faz muito bem. Seja bem-vindo ao projeto Compaixão. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor Elinho, pastora Deise, obrigado por me receber aqui com tanto carinho e me dar o privilégio de passar esse tempo com vocês aqui. Agradeço também o pastor Rodrigo, que foi me pegar lá no aeroporto, e os demais irmãos que têm demonstrado um amor e um carinho muito especial pela minha vida. Vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Em Atos, no capítulo 8, você vai ver o nome de uma cidade chamada Samaria. Em Atos, capítulo 9, tem o nome de uma cidade chamada Damasco. E em Atos, capítulo 10, tem o nome de uma cidade chamada Cesareia Marítima. Em Atos, capítulo 8, você vai ver um diácono sendo usado por Deus. Em Atos capítulo 9, você vai ver um discípulo sendo usado por Deus.
E em Atos capítulo 10 você vai ver um apóstolo sendo usado por Deus. Em Atos capítulo 8, o nome desse diácono é Filipe, que é um dos 7. Em Atos capítulo 9, o nome do discípulo é Ananias. E em Atos capítulo 10, o nome do apóstolo é Pedro. Em Atos, no capítulo de número 8, você vai ver que é um africano que está sendo alcançado. Em Atos capítulo 9, você vai ver que é um asiático que está sendo alcançado. Paulo é um judeu, mas nascido na Ásia Menor. E em Atos capítulo 10, você vai ver que é um europeu que está sendo alcançado, um homem chamado Cornélio, que era um centurião de uma corte chamada italiana. Em Atos, no capítulo de número 8, você vai ver o poder do evangelho penetrando no mundo monetário, no mundo financeiro, porque o versículo 26 e 27 vai dizer que esse camarada, ele era o administrador de todos os bens de uma nação, da rainha de Candace, da rainha da Etiópia. Hoje você chega em Addis Abeba, na Etiópia, e você vai perceber que é uma nação carente. Mas o livro de Jó e o livro dos Salmos e também o livro dos Reis vai dizer que o exército da Etiópia era no mínimo de 1 milhão de homens. E que os tesouros da Etiópia, anunciado por Jó, você vai ver chegando nas mãos de Salomão, lá no livro de Reis. Era uma nação muito rica. E esse homem é o administrador dos bens de uma nação, uma espécie de um tesoureiro de uma nação inteira. Em Atos capítulo 9, você vai ver o evangelho alcançando o mundo intelectual e o mundo religioso. Paulo é essa mente brilhante, o Saulo é essa mente brilhante, que fala o latim, porque ele é romano de nascimento, conforme Atos capítulo 23. Ele fala o grego, porque foi criado dentro de uma cultura greco-romana, uma mentalidade helênica. E ele fala o hebraico, porque ele é judeu. Então é essa mente brilhante que aprende aos pés de Gamaliel, que baseado em Filipenses capítulo 3, ele fala: na minha nação eu excedia a todos no judaísmo, e também ele diz isso em Gálatas capítulo 1, que ele estava quase atingindo a perfeição segundo a letra, segundo a religião exterior, ele era irrepreensível. Então, um cara que tinha toda essa capacidade, aprendendo aos pés de Gamaliel, e segundo Filipenses capítulo 3, ele seria uma espécie de um sucessor desse Gamaliel na nação de Israel. E o evangelho penetra nesse coração intelectual e religioso e transforma a sua vida. Em Atos capítulo 10, a gente vê o evangelho penetrando no mundo militar, no poderio bélico daquela época, que é o Império Romano, que era o império mais poderoso da terra. Então a gente tem o evangelho entrando no mundo monetário, a gente tem o evangelho entrando no mundo religioso e intelectual, a gente tem a semente do evangelho entrando no mundo militar, no mundo das potências. O evangelho é assim, ele entra e ele vai entrar em todas as camadas da sociedade. Em Atos capítulo 8, a gente tem o continente africano sendo alcançado pelas boas novas de Jesus, porque é um homem da Etiópia que está sendo alcançado, continente africano. Em Atos capítulo 9, a gente tem um continente asiático sendo alcançado pelas boas novas, porque é um representante da Ásia Menor que está sendo alcançado pelo evangelho. E em Atos capítulo 10, a gente vê a Europa sendo alcançada, porque é um cidadão romano, uma cidade de Roma que pertence ao continente europeu, na antiga capital da Itália. Então a gente vê o evangelho alcançando essas pessoas.
Em Atos capítulo 8, a gente tem um camarada que tem uma virtude chamada a virtude da diaconia. Então, não é apenas, quando eu falo diaconia, eu não estou me referindo aos diáconos que ficam na igreja cuidando, limpando a igreja, abrindo portas, ajudando o pastor, servindo as coisas da igreja. Eles são diáconos? Sim, eles são diáconos, mas não é a essência total da palavra. Diaconia é a capacidade de servir. Você pode ser um bispo e tem que ser diácono. Você pode ser um apóstolo e você precisa ter o espírito de diaconia. Você pode ser um missionário, você pode ser, seja o que você for, milionário ou uma pessoa simples, um bispo, um apóstolo ou um auxiliar na igreja, não importa, a diaconia precisa fazer parte do seu coração. Você precisa estar preparado para servir. Em Atos capítulo 9, a gente vê o espírito da martiria, que é uma capacidade de se sacrificar pelo amor do evangelho. A capacidade de abrir mão de sua comodidade, de abrir mão do seu aconchego e de se arriscar em prol do evangelho. Porque quem se converte é Saulo de Tarso, e em Atos capítulo 9, versículo 10, diz que o Senhor aparece a Ananias, que é um discípulo na cidade de Damasco, e começa a dizer para ele que ele precisa ir na casa de um certo curtidor, na casa de um certo Judas, em uma rua chamada à direita, na cidade de Damasco, porque lá tinha um cara chamado Saulo que estava orando. E aí o Ananias faz o sinal da cruz e disse, não, eis-me aqui, envia o meu irmão. Porque esse cara é matador, esse cara é um terrorista. Esse cara está aqui para matar as pessoas, para prender. Ele tem a carta dos sacerdotes do Sinédrio de Jerusalém para prender os seus santos que estão aqui na Síria e levá-los atados, manietados para Jerusalém, para obrigá-los a blasfemar. O cara é um matador. E Jesus tem que dizer para ele, tranquilo, eu já amansei a fera, vai lá. Ele já está até orando. A gente tem muita dificuldade com a martiria. A gente tem problemas com... A gente tem medo. A gente foge. Sabe, e às vezes eu tenho muita dificuldade de entender a gente. Principalmente os profetas de Deus, ou aqueles que dizem... Olha o Elias. O Elias chega para Deus e diz assim, Deus, basta. Eu não sou melhor do que os meus pais... E eu não quero mais viver, eu quero que o Senhor tire a minha vida. Então, quando ele fala, eu quero que o Senhor tire a minha vida, Elias está dizendo, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Mas o Elias não está querendo morrer. O Elias está querendo se ver livre de problemas existenciais, e ele acredita que é a morte que vai livrá-lo disso. Porque se eu sou Deus, ainda bem que eu não sou Deus. Mas se eu sou Deus no lugar lá, eu ia dizer assim, Elias, você quer morrer? E o Elias vai dizer assim, sim, eu quero morrer, já mataram todos os profetas. Visão errada, tem mais 7.000 que ainda não morreram. Mas quando você está no caminho da depressão, você pensa que você é a vítima e é a única, né? Então, mataram todos os seus profetas e Deus diz, não, tem mais 7.000 que não morreram ainda, são fiéis. E se eu sou Deus, eu ia perguntar assim, o que você está fazendo escondido aí? Ah, porque eu quero morrer. E aí eu ia dizer, mas por que você está aqui? Ele ia dizer assim, porque eu estou fugindo. Você está fugindo de quem? Eu estou fugindo da Jezabel. E por que você está fugindo da Jezabel? Porque ela quer me matar. E você quer morrer? Então, se eu sou Deus, eu ia dizer, volta lá. Por que você está fugindo, né? Então, não é que ele quer morrer, ele tem angústias existenciais que precisam ser solucionadas, e é uma expressão de dizer, eu quero morrer. Mas é porque não vê saída do problema. Existe um Deus que tem saída para os nossos problemas. Mas às vezes a gente não vê porque a gente tem medo, a gente fica ostracizado, a gente se engessa, a gente se fecha, se tranca, a gente se enclausura, porque a gente não tem o espírito de martiria, a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de perder. A gente tem dificuldades. E em Atos capítulo 10, a gente tem uma virtude, que é uma virtude chamada kenosis, que é a capacidade de você se esvaziar.
essa virtude, o exemplo maior dela é Jesus. Filipenses 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo e foi achado na figura humana, e achado na figura humana, ele se humilhou, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas é um esvaziamento, ele sendo em forma de Deus, não se agarra a isso, mas ele se esvazia para assumir a nossa forma. Paulo vai falar disso, eu me fiz semelhante a todos, eu me fiz fraco para com os fracos, eu me fiz sem lei para os que estavam sem lei, embora não estava sem a lei de Cristo, eu me fiz tudo para, por todos os meios, eu poder salvar alguns. Essa é a capacidade da kenosis, do esvaziamento, que é o nosso problema chamado etnocentrismo. É quando você acha que a sua cultura é melhor, que a sua forma de falar é a melhor, que a sua forma de cozinhar, de comer é a melhor, que a sua forma de se vestir é a melhor, que a sua forma de adorar é a melhor, que a sua forma de dar louvores é a melhor, que a sua forma de fazer as coisas é a melhor, porque você está dentro da sua bolha, esse é o seu campo de ação, e você tem esse problema do etnocentrismo, de que tudo que eu aprendi, que eu sei, é o melhor, e se você for para uma outra cultura, é eles que têm que aprender com você, e você nunca vai aprender com eles. Isso é uma barreira imensa para o progresso do Evangelho, porque a gente, em vez de pregar o Evangelho, a gente prega a nossa cultura, a gente prega os nossos costumes. Como um pastor em Moçambique me disse em 1997, quando eu estava lá, o país estava saindo daquele problema, e eu perguntei para ele, pastor, o que o senhor quer que eu mande aqui para Moçambique para poder ajudá-lo? Ele falou, você pode me mandar muitas coisas, mas pelo amor de Deus, só não me mande missionários. E eu disse, mas como assim? Ele disse, os missionários do Brasil não estão preparados para serem missionários aqui. Nós não temos casamento reconhecido por juízes, portanto, a gente não usa aliança, a gente não tem uma certidão de casamento. Então, ele me levou na sua casa, me mostrou um pedacinho de couro na parede e disse, eu me casei com a minha esposa há 36 anos atrás, e ela me deu esse pedaço de couro. Ele abriu o guarda-roupa dele, um baúzinho, ele abriu o baúzinho, tinha um pedaço de osso, eu não sei se de carneiro, era de algum animal lá, e ele disse, isso aqui é o memorial que a minha esposa me deu, é a nossa aliança. A gente não usa aliança e a gente não tem esse certificado de casamento, casar em cartório. E os missionários brasileiros estão chegando aqui, estão dizendo que eu sou um homem adúltero e que a minha esposa é uma mulher adúltera, porque a gente não tem aliança e nem somos casados no cartório, a gente não tem um documento, mas a gente é aliançado diante de Deus. E ele disse para mim, preparem os missionários no Brasil, porque eles estão vindo para cá não para pregar o Evangelho, mas para pregar a sua cultura da sua nação. Isso foi um tapa assim na minha cara, e eu pedi desculpa para ele, por nós sermos poucos em quantidade. Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então nós somos poucos em quantidade e infelizmente nós somos poucos em qualidades também. Graças a Deus tem algumas escolas que estão treinando, preparando esses missionários para que eles passem por ou eles obtenham essa virtude chamada kenosis, que é a capacidade de você se esvaziar para você enxergar o outro simplesmente com os olhos de Deus, despojado de toda a sua cultura, simplesmente com o Evangelho de Jesus. Quantos me entendem, por favor, diga amém. Então, em Atos capítulo 8, a gente tem um avivamento em uma cidade chamada Samaria, você vai ler o versículo 7 e 8, diz assim, e muitos endemoniados eram libertos, e muitos paralíticos caminhavam, e o versículo 8 diz assim, e pelo que houve grande alegria naquela cidade. Então é uma cidade que está aberta para o Evangelho, há muita cura,
há muita libertação. O versículo 12 diz que Filipe lhes anunciava o evangelho do reino, lhes anunciava Jesus, e os homens e as mulheres, ouvindo o que Filipe dizia, criam e eram batizados nas águas. Então há um movimento em massa na cidade de Samaria. O versículo 14 e 15 diz que o apóstolo Pedro e o Tiago, eles descem lá e eles oram sobre esses samaritanos, e o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, eles profetizavam, eles falavam em outros idiomas, eles estavam cheios de Deus. Há uma cidade inteira que está sendo alcançada pelo Evangelho. É uma espécie do que está acontecendo hoje na nação de Guatemala, em uma pequena cidade, que eu tive o privilégio de estar algumas vezes nessa cidade, uma cidade chamada Almolonga, fica nas montanhas de Guatemala. Depois você pode colocar aí um documentário que o Jorge Ortiz fez, está no YouTube, chama-se Comunidades Transformadas pelo Evangelho. E você vai ver uma cidade chamada Almolonga. E essa cidade, há alguns anos atrás, tinha uma cidade pequena, com 72 mil habitantes, tinha 4 cadeias públicas. Todos os homens eram alcoólatras e eles viviam dentro dessas prisões porque eles espancavam demais as suas mulheres e os seus filhos. Um homem chamado Mariano ganhou o Novo Testamento, começou a ler o Novo Testamento, foi para a montanha, ficou em jejum, em oração. O Espírito Santo disse para ele: você vai fazer isso na cidade toda. E ele começou a orar e jejuar por todos os alcoólatras e para ser desentronizado da cidade um deus chamado Maximon. Maximon era um deus baixinho, eu tive lá para conhecer, hoje é só um memorial desse negócio, um deus baixinho com a barriga furada, um buraco na barriga, e esses homens jogavam as bebidas, os litros de bebidas, se consagrando a Maximon, que é o deus da bebida alcoólica. E através do pastor Mariano houve um avivamento. A Almolonga toda foi varrida. Se você for hoje lá, as 4 cadeias são centros culturais, museu, não existe mais nenhuma cadeia funcionando em Almolonga. 93% da população é convertida. E você pergunta: cadê os outros 7? Está na barriga, são crianças que vão nascer já abençoadas pelo Senhor. É uma cidade milagre. Deus pode fazer isso em uma cidade, amém? Deus pode transformar. Só que Deus, Ele é um Deus que salva a cidade, mas Ele está interessado no indivíduo. Então você vai ver Deus tirando o Filipe de um movimento de evangelização extraordinário. E o versículo de número 26 diz que um anjo do Senhor apareceu a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o caminho de Gaza. Hoje a gente também teria dificuldade de obedecer essa voz, né? A gente não ia querer muito para esse negócio de Gaza hoje, não. A gente ia falar: Senhor, eis-me aqui, envia o meu irmão, né? Mas Deus disse: você vai para lá, para um lugar, porque lá está deserto. Imagine você pegar um pastorelinho com um movimento de evangelização, gente sendo, conforme o versículo 12, salvando a rodo, batismo com o Espírito Santo, cura divina, libertação, a cidade toda em um mover tremendo. E aí vem uma voz e fala: eu quero que você abandone tudo isso e vai para um lugar que não tem ninguém. Aí você ia dizer assim: eu te repreendo, Satanás, sai daqui, bicho. Porque para nós só pode ser o diabo tirar a gente de um movimento desse para levar para um lugar deserto. E não é. É Deus que está interessado em uma pessoa que fez uma viagem imensa. O texto diz que ele veio a Jerusalém. O versículo de número 27 diz: ele viera adorar em Jerusalém. Pegue e coloque no Google aí a distância de Addis Abeba a Jerusalém. Você vai ver os milhares de quilômetros que tem da capital da Etiópia para Jerusalém. Esse homem faz essa viagem. Na época não tinha avião, não tinha trem, não tinha carros. Na época era carroça, puxado por camelo ou por mulos, por cavalos. Era muito tempo de viagem. E esse homem foi a Jerusalém para quê? Para adorar, mas não conhecia Deus. Isso é uma fotografia do mundo. E ele está voltando de Jerusalém sem conhecer Deus.
Ele foi lá para adorar, mas ele não conhecia Deus. E agora ele está voltando, e a fome no seu coração era tão grande que ele compra um rolo, que era o maior rolo do Antigo Testamento, que é o rolo do profeta Isaías. 66 capítulos, está na nossa Bíblia hoje, que é considerada uma Bíblia em miniatura, que tem 66 livros. Ele compra o rolo do profeta Isaías, e ele está lá no capítulo 53 lendo. Então é um homem que tem fome. Ele tem sede de Deus, mas ele não conhece. E Deus então vai ter que usar um influenciador dele que está na cidade, porque Deus trabalha através dos seus representantes. Então em Atos capítulo 8, o representante de Deus é um diácono. Em Atos capítulo 9, o representante de Deus é um discípulo. Em Atos capítulo 10, o representante de Deus é um apóstolo. Mas Deus não vai mandar um anjo. Por que esse anjo aqui que falou com ele não evangelizou ele? Porque anjo não pode evangelizar. Imagine um anjo chegar aqui no púlpito e falar assim: olha, Jesus Cristo salva e cura. Está falando a verdade? Tá. Mas está falando uma verdade que ele nunca experimentou. Imagina um anjo chegar aqui: eu era malucão, cheirava todas, tá? E aí, Jesus me libertou. Não. O anjo foi criado perfeito. Se ele pecar, ele está condenado para sempre. Então não tem, por isso que são anjos caídos, que tomam uma decisão de sair da vontade de Deus, estão condenados eternamente. Então, a pessoa, um anjo chega aqui: eu estava com uma dor terrível nas costas, e o pastor Elinho orou por mim. Então o anjo pode falar que Jesus cura, o anjo pode falar que Jesus liberta, mas não é uma verdade vivenciada por ele. Agora, eu posso chegar aqui e dizer: Jesus liberta. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus perdoa. Eu sou um representante de Deus nessa terra, porque Ele fez isso em mim e Ele fez isso em você. E aonde Ele te plantar, ali você é um representante de Deus. Então, Ele vai usar o Filipe, e o texto é interessante, porque o Filipe chega lá no lugar deserto, aí diz a Bíblia que passou, tem uma tradução que fala, passou a carroça. Tem uma outra tradução que fala uma comitiva, um carro, tem uma tradução. Não tinha carro na época, né? Eram carros movidos por carroça, eram os cavalos que puxavam. Então passou uma carroça, e o Filipe está lá, quietão, e o Espírito Santo podia falar assim para ele: sobe agora nessa carroça. Ele não fez isso. Ele ficou vendo o cara, vai passando: oi, tudo jóia, lá vai lá na frente, o cara está lendo. Na hora que está lá na frente, o versículo 30 diz que o Espírito Santo falou para ele: corre atrás dessa carroça agora. E às vezes a gente tem que correr atrás da carroça. Imagine o pastor Elinho correndo atrás de uma carroça. Sou seu amigo, né, pastor? Imagine Deus tirando a gente de um movimento, levando para um lugar deserto, passa a carroça. Quando a carroça está lá na frente, o Espírito Santo fala: agora corre atrás dela. E às vezes a gente, para ganhar almas, tem que correr atrás da carroça. Para obedecer o Espírito Santo, tem que correr atrás da carroça, tem que se humilhar, tem que se esforçar. Mas tem o seguinte: quando Filipe batiza o cara, diz a Bíblia, o Espírito Santo arrebatou Filipe. Para ir, vai correndo atrás da carroça, mas para voltar, volta nas asas do Espírito, volta trasladado. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: vale a pena obedecer a Deus. O capítulo 9, vocês conhecem a história também, é o Ananias, que mora em Damasco, e que o Espírito Santo, e ele não é um diácono, e ele não é um apóstolo. O versículo 10 vai dizer que tinha um discípulo. Então, não é ser um influenciador, ser um representante de Deus na terra, não é pastor, missionário, diácono, presbítero, apóstolo, não. É qualquer discípulo de Jesus é um representante de Deus na terra. Então tem lugar que Deus vai mandar um diácono, tem lugar que Deus vai mandar um evangelista, tem lugar que Deus vai mandar um apóstolo, mas tem lugar que Deus vai usar os seus discípulos mesmo. E esse discípulo aqui teve o privilégio de batizar o maior de todos os apóstolos. Ele batizou o apóstolo Paulo. Ele venceu as suas limitações e foi lá. Agora, veja o que é que diz o último versículo do capítulo 8. É o texto que eu preciso ler com vocês. Eu já estou terminando, tenha fé em Deus, o princípio da introdução, tá bom? Estou brincando. Versículo 40, mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava
todas as cidades até chegar a Cesareia. Então ele era um diácono, que depois veio a perseguição da igreja, ele se destaca como um evangelista. O texto vem dizendo que ele está evangelizando todas essas aldeias, e essa expressão vai fazer parte do caráter dele, do ministério dele no futuro. Atos 21, versículo 8 e 9, diz que quando Paulo veio com a sua equipe, na cidade de Cesareia, Paulo se hospedou na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Então, esse um dos 7 é o mesmo diácono de Atos capítulo 8, que pela perseguição foi desenvolvido um ministério evangelístico, e ele vai evangelizando, e agora ele recebe esse ministério de ser um evangelista, e Paulo fica na casa de Filipe, o evangelista, que era o antigo diácono, e que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, e era uma base de missionários, porque até o profeta Ágabo chega lá também, e ele não fica só alguns dias. Filipe não era chato não, era um cara muito bom, suas filhas profetizam, não era de dar medo, porque a Bíblia fala que Paulo quis ficar muitos dias lá, ficou um tempão lá. Por que eu estou falando isso? Porque se em Atos capítulo 8, o representante de Deus é o Filipe, para evangelizar o etíope, se em Atos capítulo de número 9, o representante de Deus é o Ananias, então ele vai chamar o Ananias da cidade para poder orar e abençoar Paulo. Em Atos capítulo 10, o versículo 1 diz, havia na cidade de Cesareia. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9, qual é o evangelista que mora em Cesareia? Filipe. Então a lógica é o seguinte, quem é o representante de Deus em Cesareia? Filipe. O Cornélio e a sua família precisam ser evangelizados. E eu tenho na mesma cidade um evangelista. Só que Deus, conforme dizia meus pais, ele quer matar 2 coelhos com uma paulada só. Então, Deus precisa salvar um que está fora do sistema religioso, que é o Cornélio, e ele precisa salvar um que está dentro do sistema religioso, e esse não é o Filipe. Tem um cara lá em cima no Mediterrâneo, lá em Jope, que está hospedado na casa de Simão, um curtidor, e esse camarada é um apóstolo, e esse apóstolo chama Pedro. E esse Pedro, você vai ler em Atos capítulo 10, para você não pensar que eu estou falando de heresia, Atos capítulo 10 e o versículo 28, ele vai dizer, vocês sabem que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo se aproximar de alguém de uma outra raça e nem sequer pode comer com eles. Então, se dependesse de Pedro, Cornélio estava perdido, lascado. O Pedro não ia de forma alguma entrar na casa de Cornélio, porque Pedro é judaizante. Pedro conheceu Jesus? Conheceu Jesus. Pedro assume o ministério da circuncisão para voltar para a evangelização dos judeus? Sim, só que Pedro se transforma em judaizante. E a gente confunde, a salvação vem dos judeus, João capítulo 4, mas a salvação não vem do judaísmo, a salvação vem dos judeus, que é uma pessoa que nasceu lá, Jesus de Nazaré, mas não é o judaísmo que traz a salvação. E na mentalidade de Pedro e dos apóstolos de Jerusalém, a gente tem que fazer prosélito das nações, a gente tem que praticar o judaísmo, que é um gentio que quer ser salvo, tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que guardar esse tipo da lei, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, e Deus diz, não é nada disso que eu mandei vocês fazer. Mas o Pedro diz, mas é assim que eu aprendi, é assim que eu vou viver. Então Deus tem que salvar 2, tem que salvar um apóstolo que está perdido dentro e tem que salvar um romano que está perdido fora. Por isso Deus não vai chamar o Filipe, que é o evangelista que mora na mesma cidade, mas diz assim, vou mandar chamar Pedro que eu vou salvar os 2. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou um pregador que eu acredito que Deus tem mais facilidade de libertar um drogado da cocaína do que um religioso da sua religião.
Deus tem mais dificuldade de mudar a mentalidade e o coração de um alcoólatra, de um drogado, do que mudar a mentalidade de um religioso. Deus tem uma dificuldade imensa de nos libertar da nossa religiosidade. Então, o Pedro está lá na casa em Jope, na casa de Simão o curtidor. O anjo aparece para Cornélio. E ao mesmo tempo que o anjo aparece para Cornélio, o anjo fala assim: Cornélio, eis-me aqui, Senhor. Mande chamar a Pedro, que está lá na cidade de Jope, porque ele vai ensinar você as palavras para que seja salvo você e toda a sua casa. Uma única vez o Cornélio levantou, já chamou o soldado e disse: vai lá chamar o Pedro. Enquanto isso, Deus está tentando convencer o apóstolo. Deus manda uma visão, um lençol enorme, com um monte de quadrúpedes e répteis, e a voz do céu dizia: levanta, Pedro, mata e come. E o Pedro dizia: Deus o livre, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. E a voz do céu dizia: não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. O Pedro não mudou não. Segunda vez veio a visão. Pedro levanta, mata e come. E o Pedro diz: jamais, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca, eu não vou comer essas coisas impuras. Não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. Pela segunda vez se recolhe o lençol e o Pedro continua lá. Não, é isso mesmo, não vou mudar não. Terceira, o Cornélio uma só vez. O cara que está fora ouviu, na hora acreditou. O que está dentro, 3 vezes não acredita. Deus tem ou não tem mais dificuldade de trabalhar com a gente? Porque a gente se diz portador da verdade, a gente se diz conhecedor das coisas, a gente cria uma casca na gente, a gente se julga melhor do que os outros, os outros têm que mudar, a gente não. Aí Deus olha do céu e diz: eu vou te pegar, eu vou criar um meio. E aí, ele sabia que o Pedro não ia. O que Jesus fez? Mandou a polícia buscar Pedro. Pode ler aí para você ver. Foi enviado soldados. Soldados. Não espera a polícia ir buscar você não, irmão. Obedeça, gente. Vocês conhecem a história, o Pedro vai, o soldado chega, no outro dia o Pedro entra lá dizendo: olha, vocês sabem, se dependesse de mim, eu não colocaria meu pé aqui, porque, olha, eu não ando com pessoa comum e com pessoa imunda, mas Deus, versículo 28, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem eu devo considerar comum ou imundo. Aí o Pedro começa a pregar. O versículo 44, o Espírito Santo viu que o Pedro estava falando demais, diz: chega, agora eu vou me derramar. E o Espírito Santo cai no meio desse povo, né? Enche esse povo do poder. E aí o Pedro olha e diz assim para os 6 irmãos judaizantes que estavam com ele: gente, a gente não pode impedir esse pessoal de ser batizado, porque eles, como nós, receberam o Espírito Santo, então vamos batizar. Batizam, capítulo 11. Pedro vai para Jerusalém, o concílio se reúne dizendo assim: você precisa explicar para nós, porque nós estamos sabendo, olha como que é a igreja de Jerusalém, nós estamos sabendo que você entrou na casa de um gentio para comer com eles. Aí o Pedro teve que começar a dizer: gente, eu sei, nós somos mais judaizantes do que cristãos, mas o Espírito Santo me convenceu e me mudou e me mostrou que eu não posso chamar impuro aquilo que Ele já purificou. E Ele veio para salvar todos, Ele quebra as barreiras. A gente foi chamado para pregar só as boas novas. E aí Atos 11 vai dizer, a partir do versículo 19, que os que foram dispersos, essa perseguição de Atos 8 dá continuidade, abre esse ato no livro de Atos, e o versículo 19 de Atos 11 dá continuidade dizendo: aqueles que foram dispersos e pregaram, e chegaram lá em Antioquia, na Síria, e pregaram para os gregos, e esse povo todo foi salvo. E os apóstolos disseram assim: vamos mandar alguém assim mais assim, livre, né? Que não seja tão judaizante, vamos mandar o Barnabé.
Aí mandaram o Barnabé para lá. Quando o Barnabé chegou, se é outro apóstolo, ia dizer assim: para tudo, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, que bagunça é essa? O Barnabé, que já era livre disso, chegou lá e viu aquele povo adorando do jeito deles, com a mesma roupa, aquele mesmo jeito, e o Barnabé disse que continue, porque isso aqui é a graça de Deus, sigam adorando o Cordeiro de Deus. E vocês sabem que em Atos 11, o Pedro tem que explicar, e depois que ele explica no versículo 18, diz assim, que a igreja de Jerusalém, ouvindo isso, glorificaram a Deus, ficaram apaziguados, que eles estavam muito preocupados, meu Deus, 17 anos de igreja já, ainda não tinham aprendido que o evangelho é a graça de Deus, que a salvação não é o que você faz, é o que Deus fez por você, você recebe o que Deus fez por você. E aí diz a Bíblia, eles começaram a glorificar Deus e disseram, logo também aos gentios foi dado por Deus o concedido, o arrependimento para a vida. Logo? Foi desde a cruz, meu filho. Então nós somos muito atrasados. Deus podia pegar o Filipe, mas ele queria mudar o apóstolo. Ele faz o apóstolo fazer uma viagem missionária de curto prazo, para transformar a vida dele. Não diga não para o chamado de Deus. Eu vou contar só um testemunho aqui de Arraial do Cabo. Eu trabalho no Haiti, e eu já fui quase 40 vezes essa nação, mas eu já levei 27 caravanas de brasileiros para lá. E no ano de 2011, eu estava levando uma caravana bem pós o terremoto, e eu passei aqui na região dos lagos. E na época o meu amigo Henrique, ele era secretário de esportes de Arraial do Cabo. E ele me viu pregando numa igreja, levantando as pessoas para ir para o Haiti. E ele é muito burguesinho, sabe? Burguesinho, corta unha, pinta, se rapa, a roupinha toda assim. É o Mauricinho, todo assim, metrosexual, que fala por aí, né? Tal, essa coisa assim. E eu olhei assim, eu falei para ele assim, não, cara, deixa para uma outra. Ele falou, não, missionário, eu quero ir com você. Eu comecei a arrumar desculpa para ele não ir. Eu falei, cara, lá é assim, lá a gente só tem energia 2-3 horas por dia. Ele, não tem problema, eu tenho minhas baterias para carregar meu celular. Falei, cara, lá é assim, você vai tomar banho de canequinha, não tem chuveiro lá. Não tem problema, canequinha, tem sabonete? Tem toalha? Tem. Então eu tomo banho de canequinha, não tem problema. Eu falei, rapaz, não é possível. Cara, você vai ter que dormir no chão, a gente tem só um colchonete no chão assim, e 2 banheiros para essas 40 pessoas. Não tem problema, é só uma semana, ninguém vai morrer. Eu falei, meu Deus, o que o senhor vai aprontar com esse rapaz? Tem misericórdia. Não consegui convencer o Henrique. Ele foi. Chegamos lá, eu acho que a gente era 46 pessoas, uma coisa assim. Todo mundo recebeu a sua mala no aeroporto e o Henrique lá. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, começou. Começou. Não veio a mala, eu deixei ele tão apavorado quando eu quis tentar aliviar, dizendo assim, não se preocupa não, irmão, você usa a minha cueca, a cueca do outro, a bermuda do outro, a camiseta do outro, a chinelo do outro. Gente, no outro dia ele parecia um jeca, ele estava assim, todo colorido, todo estranho, porque um emprestou uma bermuda, o outro uma camiseta, outro chinelo. Pastor, liga lá. Eu tinha que ligar 3-4 vezes para o aeroporto. Eu ligava, não chegou. No terceiro dia chegou a mala. Ele, chegou a minha mala. E nós fomos lá no aeroporto buscar. Estava a mala, mas não tinha absolutamente nada dentro. Tudo tinha sido roubado. Tudo. Eu falei para ele, eu tenho algumas cuecas ainda. Gente, mas ele, que decepção dele. Como é que pode, pastor? Como é que pode? Eu dizia, não sei, né, irmão? Não sei. Acontece. Então, essa equipe eu levei para a gente reformar alguns orfanatos, ia fazer cozinha no outro. Em um certo orfanato que a gente estava apoiando lá, o terremoto
derrubou a parede que separava a fossa do poço. Então aquelas crianças estavam todas com barriga enorme, a gente não sabia o que acontecia, que elas estavam doentes. Aí fomos fazer uma pesquisa, a gente descobriu que a água do poço estava contaminada com a água da fossa. Então, quando eu comecei a falar, tem que fazer a cozinha naquele orfanato, fazer um telhado no outro, o pessoal já foi se separando, e ficou só 3 nesse orfanato. O Henrique, o Manolo e o Tiago. E aí tinha que limpar a fossa. E eu falei, então, ó, é o seguinte, como já separou, 6-3 fica aqui, eu preciso que a fossa seja limpa e tal, mais tarde eu estou aí. Quem é que desce? Pastor, só de fezes, até que assim. E ele, ai meu Deus, eu estou fazendo aqui, esse missionário me paga. Pegava o balde e o cara puxava. Você precisa ver ele contar o testemunho. E pegava e o cara puxava. Em uma dessas, escapou o balde da mão do cara. E além disso, ele gritou. Ah! Verdade. Pastor, e quando ele saiu do buraco, literalmente saiu ele estava todo sujo, o haitiano olhava para ele assim, e apontava e dizia assim, oh, cólera, cólera. Ele correu para fora do orfanato, no meio da rua, e ele gritava, Deus, o missionário Edson, ele vai me pagar, ele me deixou aqui. De repente o Espírito de Deus veio sobre ele, no meio de tudo aquilo sujo de fezes, prostrado, o Espírito Santo veio sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Henrique se tornou o meu melhor parceiro de missões. O Henrique, ele tinha algumas coisinhas, Deus mudou a vida dele, entregou para ele começou bem pequenininho em Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia. Hoje o Henrique é um construtor tão bem sucedido naquela região. O Henrique já me ajudou a construir 13 casas pastorais na África. O único seminário e biblioteca cristã do deserto do Sahel foi o Henrique que me ajudou a construir, e que dali nós já formamos de 2012 para cá, tantos obreiros que dali de Burkina Faso, nós já mandamos missionários para a Costa do Marfim, para Gana, para Benin, para o Togo, dali, através desse seminário que ele me ajudou a construir, me ajudou a abrir 7 poços, me ajudou a colocar 10.000 Bíblias em uma nação que eu não posso aqui citar o nome, porque está sendo filmado, numa nação totalmente fechada, a gente conseguiu introduzir 10.000 Bíblias nessa nação. Ele me ajuda tanto. Nós vamos nessa viagem para a Amazônia, vamos chegar em um povoado que lá tem um posto médico, lá tem uma escola, lá tem uma igreja. Quem construiu tudo isso foi o Henrique. O Henrique tem me ajudado as nações da terra. O Espírito de Deus mudou a vida dele, sua casa, sua família. Mas ele continua Mauricinho, jeitinho. Mas mudou a visão dele. Quando um pregador passar na sua igreja e te convidar para você ir para uma missão de curto prazo, não diga não. Diga sim. Porque Deus quer mudar as pessoas que você vai ter contato com elas, quer. Mas Deus possivelmente quer mudar você. Pedro voltou um novo homem. Então em Atos capítulo 8, eu vejo no versículo de número 26, o texto dizendo, levanta-te e vai. E o texto fala, Filipe levantou-se e foi. Em Atos capítulo 9, eu vejo o texto dizendo no versículo 10 e 11, o Senhor dizendo, levanta-te e vai. E o texto diz, e Ananias levantou-se e foi. Em Atos capítulo 10, eu vejo o Senhor dizendo para Pedro, levanta-te e vai com eles. E o texto diz, e Pedro, no versículo 23, levantou-se e foi. E você? O que é que você vai fazer? Deus está dizendo para você, levanta-te e vai.
e que você possa dizer: Senhor, levantar-me-ei e eu irei. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Oh, aleluia. Se você disser sim para Deus, você está dizendo sim para a sua mudança e para a sua transformação. E se você disser não, você está dizendo não para que Deus não trabalhe, não melhore, não aperfeiçoe e não revele os planos dele para a sua vida. Por isso, diga sim, levanta-te e vai. Você nunca vai se arrepender. Mesmo que tenha que passar por momentos difíceis, você vai sair melhor. Pai, eu quero te agradecer por esses dias tão maravilhosos que o Senhor me concedeu passar aqui com os teus filhos. Embora um pouco cansado na minha mente e no meu físico, mas a tua palavra nunca está algemada, a tua palavra sempre renovadora, a tua palavra sempre transformadora. Dá-nos o espírito de diaconia, a capacidade de servir. Dá-nos o espírito de martiria, a capacidade de sofrer por ti. Dá-nos o espírito de kenosis, a capacidade de nos esvaziar de toda a cultura, para a gente poder pregar apenas o puro evangelho a essas pessoas. Dá-nos o espírito de obediência, que a gente possa dizer sim, e com certeza a nossa vida nunca mais será a mesma. Que essa semana seja extraordinária na vida dessa igreja, que seja uma semana de portas abertas, de necessidades supridas, que seja uma semana do sobrenatural de Deus na vida de cada um deles. Assim eu os abençoo no precioso nome de Jesus. Quem recebe essa palavra diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus.